Olá, boa noite a você no Brasil, em tantas partes do mundo. Estamos chegando e nos assentando aqui nesta quinta-feira e já convidando você também que está em casa a estar muito à vontade. O nosso Além da Notícia traz novamente aqui agora temas de extrema atualidade ou os temas últimos que a gente está acompanhando no Brasil. Desde o âmbito político até esses acontecimentos que têm nos angustiado recentemente, como por exemplo o massacre de ontem em Suzano, ali, cidade da Grande São Paulo. Pois bem, mas antes a gente já vai trazer uma informação e ao mesmo tempo fazer a introdução do nosso programa de hoje, o nosso Além da Notícia. Você pode participar, já sabe, vai aparecer aqui a qualquer momento o nosso número de WhatsApp, você pode comentar, sugerir e pode fazer perguntas aos nossos entrevistados. Hoje um tema aberto, vamos falar sobre os últimos acontecimentos em nosso país, diversos. Mas vamos lá, o Supremo Tribunal Federal decidiu agora há pouco, por 6 votos a 5, que crimes eleitorais como o Caixa 2, que é a não declaração na prestação de contas eleitorais de valores coletados em campanhas, que tenham sido cometidos, esses crimes, que tenham sido cometidos em conexão com outros crimes, como corrupção e lavagem de dinheiro, devem ser enviados à Justiça Eleitoral. Integrantes da Força Tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba criticavam o envio desses casos à Justiça Eleitoral, afirmando que não há estrutura para processos mais complexos, o que, segundo procuradores, pode levar a maior demora e risco de prescrições, além de risco de anulação de atos já realizados pela Justiça Federal. Já a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, afirmou que não vê riscos de que a decisão da Corte tomada agora há pouco prejudique a Lava Jato. A decisão desta quinta-feira pode levar a vários questionamentos de processos já em andamento no país, que devem ser analisados caso a caso por juízes, desembargadores e ministros. Bom, nós vamos receber já aqui o nosso time de amigos convidados da noite de hoje. Cumprimento aqui o Naue Azevedo, professor universitário, cientista político. Naue, boa noite. Boa noite, Ronaldo. Boa noite a quem nos assiste. Boa noite, Alexandre. Muito prazer voltar aqui e, assim, gostaria que fosse até um momento um pouco mais tranquilo, né? Um pouco mais feliz. A gente vem vivendo uma sequência, uma sucessão de catástrofes, uma sucessão de acontecimentos pesadíssimos e toda semana a gente vem sendo bombardeado com alguma coisa bem complicada de digerir, né? Eu já vou aproveitar aqui o ensejo para lembrar que hoje é uma data simbólica. Nós temos 1 ano da morte da Marielle, da vereadora carioca, e foram descobertas as pessoas que possivelmente puxaram o gatilho, né, que podem ter executado o assassinato. Ainda me parece haver algumas coisas sem elucidação. Vamos ver como é que a justiça vai atuar com isso. Crime bárbaro e também, né, desejar os pêsames e os sentimentos das famílias ali que foram afetadas por aquela tragédia em Suzano, aquela monstruosidade, né? E a gente precisa discutir seriamente os fatores que causam esse tipo de coisa. A gente, né, precisa virar os olhos para essas coisas e analisar de uma forma mais responsável o que está levando o nosso país a esse estado de coisas. Cumprimento também Alexandre Bandeira, cientista político, consultor político, e sempre acompanho também os artigos e as informações que você passa para o The Washington Post, jornal americano. Parabéns por todo o trabalho, viu, Alexandre? Bem-vindo e obrigado. Muito obrigado, Ronaldo. O que a gente percebe é que o mundo está cada vez mais antenado no Brasil. Nós vivemos numa aldeia global e as economias mais importantes estão de olho, principalmente nesse novo governo que está começando agora, nessas perspectivas não só de um modelo de gestão novo, mas também de saber como é que vão ser esses entrelaçamentos da nação Brasil com os outros países e, obviamente, saber como é que essa economia, que é a 8ª economia do mundo, pode se desenvolver ao longo aí dos próximos 4 anos. Né? Pois bem, nós vamos então tratar de tudo isso aqui que a gente já está começando a dar umas pitadinhas. Eu começo, senhores, e cumprimentando a todo mundo que está em casa. Antes de cientistas políticos, analistas de tudo aquilo que a gente vê acontecendo no âmbito político e social, os senhores também são cidadãos. Então, gostaria de pedir aos senhores um comentário sobre a tragédia de ontem, aquele massacre de ontem em Suzano. O que está acontecendo com a nossa sociedade, com a nossa cultura brasileira? Ela também está adquirindo, por exemplo, práticas que a gente via tão longe de nós, poucas décadas atrás. Naue. Até agora parece que foi descoberto que existe um site desses na Deep Web,
que é aquela rede mais escondida, você acessa só por navegadores específicos. E esse site tem uma rede de pessoas que teriam incentivado esse crime, né? E funciona aí com várias pessoas incentivando esse tipo de crime. Pois bem, antes desses jovens terem entrado nessa rede, antes deles terem tido essa ideia, existe alguma coisa que faz com que alguém entrar em uma escola e disparar uma arma seja moralmente aceitável na cabeça dessa pessoa, seja algo justificável. E a gente precisa entender o que está acontecendo. A gente precisa entender o que está acontecendo na educação. O que está acontecendo quando eu falo de educação, na educação dentro das famílias, na educação nas escolas. O que vem acontecendo para que esteja sendo realmente mais fácil resolver os problemas disparando uma arma. E é muito sofrido para mim falar disso, porque é uma coisa que aconteceu longe de onde nós estamos gravando hoje, mas é aterrorizante, porque pode acontecer em qualquer lugar. Em qualquer escola. Em qualquer escola. E a gente vê hoje, por exemplo, pessoas com posições políticas diversas sendo ameaçadas de morte. Você vê um candidato à presidência sendo esfaqueado. Você vê uma vereadora sendo assassinada. E você tem um país com um índice de violência explodindo. A gente vive uma guerra civil. E o que está acontecendo? Educação é a chave para tudo isso. Então, Alexandre, o que está acontecendo? O massacre da escola Raul Brasil, como eu até disse para algumas pessoas ao longo de ontem para hoje, ele foi um tiro na cara do Brasil, né? Tá muito claro que no setor educação nós continuamos discutindo as coisas erradas. E eu não vou falar que é exatamente uma coisa da pauta desse governo, do governo anterior, para falar a verdade, eu acho que tem décadas que a gente está utilizando as escolas para outros fins que não seja educar as nossas crianças. Tivemos toda uma discussão sobre a questão de ideologias de gênero dentro da escola e agora nós estamos vivendo um outro momento da liberalização de armas ou não, se crianças devem ou não cantar os hinos nas escolas. E o que a gente percebe é que tudo isso é muito periférico, a gente não está tratando o cerne da questão, a gente está criando uma geração de brasileirinhos, né, que não sabem lidar com frustrações, que não têm discernimento, que estão sendo abandonadas porque os pais terceirizaram essas educações dos seus filhos para a escola. As escolas não são obrigadas, elas não têm papel de formação, de dar educação, formar caráter dessas pessoas, né? A gente está vendo que essas crianças estão sendo jogadas entre a família, a escola e o Estado nesse momento. E não me surpreende e nem me surpreenderá se novos episódios desse voltam a acontecer. Não foi o primeiro, né? Nós já tivemos alguns episódios nos últimos anos, né? Com relação à utilização de armas de fogo dentro de escolas, pessoas colocando fogo em crianças. Então, a gente tem que se preparar para uma situação de ascendência desse tipo de situação, o que é muito ruim enquanto país. Estamos copiando o que há de pior no mundo e trazendo para o Brasil. Infelizmente, é isso que está acontecendo. Mas eu acho que, antes de mais nada, nós continuamos discutindo as pautas erradas dentro do setor educação. E enquanto nós fizermos isso, nós vamos continuar formando muito mal os nossos brasileiros. Isto é, tem muita coisa necessária que não está sendo feita, não é? E eu me lembro que hoje pela manhã o governo do Distrito Federal anunciou uma medida de implementar nas escolas o botão do pânico nas escolas. Para qualquer alarme ou alarde que se perceber, já se acione aquele botão e assim, mais rapidamente possa chegar ali uma guarda, uma polícia, e também se ventilando já a possibilidade de guardas vigilantes armados. Isso já acontece em escolas particulares, em tantos outros lugares. E, por outro lado, também a gente está vendo ser implementado aqui no Distrito Federal escolas militares com um sistema militar e que tem dado um resultado muito positivo, segundo os próprios estudantes, os professores, os pais. Aliás, eu assisti uma reportagem hoje aqui que todos os envolvidos nesse processo estão elogiando e percebendo já o resultado nas crianças. Naue, que tipo de políticas públicas, ou essas políticas públicas, elas podem, de fato, precisam e devem ser implementadas? A gente precisa testar. O jeito que está agora, não dá para continuar. Não dá.
E eu subscrevo ao que falou Alexandre, porque é isso, a gente está olhando para o lugar errado, é preciso testar. Eu não tenho insumos, eu não tenho dados para criticar ou elogiar qualquer uma dessas políticas, especialmente essa dos colégios militares. Existem vários pontos aí positivos, negativos que a sociedade vem debatendo e precisa debater. Precisamos de um debate responsável, qualificado em cima disso. Mas antes de botão do pânico, antes de pessoas armadas nas escolas, eu quero que o menino não atire. Eu quero que a pessoa não entre na escola armada. Eu não quero um tiroteio na escola. Eu não sou pai, mas eu fico imaginando a apreensão de um pai, de uma mãe, agora com esse episódio. Porque antes a escola era um sinônimo de segurança. Você deixava o seu filho, sua filha lá e estava seguro, segura. Agora, e aí? Como que fica? Eu não quero que atirem. Eu não quero ninguém armado em escola. Escola é lugar de livro. Escola é lugar de, na hora do recreio, brincar, socializar com outras crianças, com outros jovens, de aprendizado intenso. Eu não quero que atirem. Então, se estão dizendo que a escola militarizada é uma boa opção, vamos ver como é que fica. Agora, tem uma coisa que eu queria falar, Ronaldo. Algumas pessoas acham que investir mais em educação é a saída para o país. Investir mais dinheiro. E eu vou dizer, a gente precisa ver isso melhor, porque a gente já investe muito dinheiro, mas para onde está indo esse dinheiro? Está sendo bem gerido? Foi uma crítica do próprio presidente Bolsonaro recentemente num dos seus tweets. O presidente tem feito muitos tweets, dado muitas tuitadas, e dentre elas ele deu essa aí, algumas muito criticadas, polemizadas, dentre algumas ele citou essa aí recentemente. Que venha ao encontro do que você está falando. Sim, e precisamos disso. E precisamos entender melhor a gestão do nosso dinheiro. Precisamos entender como fazer isso e, principalmente, creio que passa da hora de chamarmos o professor, a professora para o debate, quem está na ponta. Vamos debater. Mas vamos debater com responsabilidade, porque educação é coisa de Estado. Educação não é coisa de governo. Educação é uma política de Estado. Sem educação, a gente vai continuar emborcando até chegar ao ponto de barbárie completa. Muito bem. Eu queria só acrescentar, que eu acho que é importante, que essas medidas do botão do pânico, a questão do segurança armado dentro das escolas... Aliás, segurança armado já é real em escolas particulares, já é uma realidade. No fundo, para falar a verdade, é vamos dizer assim, uma medida de segurança reativa. Ela não é preventiva. Na hora que eu precisar que um segurança desembolse uma arma para tentar alvejar alguém que por acaso esteja armado, pode ser que eu já tenha um aluno morto. Então, ela ainda é uma reativa. Na hora que eu tenho um botão do pânico, esse botão do pânico só é acionado quando houver o pânico, quando já estiver instalado a situação de extrema violência dentro daquele ambiente. O que o Naue está falando é uma coisa importantíssima. Nós temos que evitar que esse aluno ele chegue armado na escola. Aliás, muito antes disso, que esse aluno não tenha vontade de usar uma arma dentro de uma escola. É verdade. É essa a oportunidade que nós estamos perdendo. E, sinceramente, o modelo das escolas militares e militarizadas, elas ainda são um grande laboratório, né? Nós estamos no início do ano letivo, né? A gente não pode ufanicamente dizer que o modelo é bom, nós precisamos testar. Importante destacar, é modelo da escola com a educação militar, não é o uso de armas, nem educação com armas, porque a gente tem as educação escolas, militar. A gente tem os colégios militares geridos pelas Forças Armadas e nós temos as escolas militares, que no fundo, na verdade, é uma parceria da sociedade civil e um instrumento militar daquele Estado, mas até esse modelo nós precisamos observar com certa reserva também, porque ele é novo. Então, assim, não é porque ele foi implementado e já há algum sinal de que ele está trazendo algum resultado, ele deva ser um modelo a ser seguido. Mas acho que a gente tem que testar. Né? Assim, nós estamos agora começando esse modelo. Provavelmente nós também temos que aperfeiçoar esse modelo que está aí. Né? Eu acho que não é uma fórmula pronta que vai resolver a questão da educação do Brasil, mas o que a gente observa dentro das escolas, e agora a escola virou um ambiente de discussão de segurança, mas a gente continua cada vez mais formando mal em matemática, português, história e geografia. Essas pessoas que estão lá, a qualidade técnica, a gente não consegue bons indicadores internacionalmente quando a gente tem uma competição de matemática, quando a gente tem uma competição de português. A qualidade de ensino do Brasil é muito ruim. E nós estamos falando de um momento da vida desse brasileiro que ele vai passar em vida educacional. Depois dessa vida educacional, ele vai para um ambiente de trabalho. Se lá a gente não estiver formando bem essas pessoas na escola, essa pessoa, primeiro, ela não vai ter um bom emprego, ela pode não ter uma boa família e devolver para a sociedade o que há de pior, não o que há de melhor. Bom, naturalmente, gente, esse é apenas um aspecto
da tragédia ocorrida ontem, que a gente aqui tocou no assunto. A gente não foi, por exemplo, aqui em outras raízes eventuais do que aconteceu, como, por exemplo, o ambiente familiar, como, por exemplo, a saúde mental de quem pratica esses atos, a estruturação ou desestruturação familiar em que vivem esses jovens que são conduzidos por sentimentos e pensamentos dessa natureza. Então, a gente não entrou nesse mérito da questão. Foi apenas uma menção aqui sobre realmente a angústia que estamos todos nós sentindo. Bem, já foi o primeiro bloco. No segundo bloco, a gente vai voltar aqui avaliando mais agora questões ligadas à nossa política atual, à sociedade atual, ao governo atual, dentro de instantes.